falo como líder do PSDB nessa casa e, em primeiro lugar, cumprimento a Vossa Excelência, o senador Jean Agelo, pela eleição. E é preciso que, logo de início, fique absolutamente claro que hoje os olhos da nação estão postos sobre essa casa, em especial sobre esta comissão. Há exatos 45 dias atrás, foi lida numa sessão do Congresso Nacional o requerimento de instalação dessa CPMI. E ela só hoje está sendo instalada a partir do esforço hercúleo das oposições nessa casa. Esforço esse que, infelizmente, não se limitou às fronteiras do Congresso, aos limites do Congresso Nacional. Nos levou ao Supremo Tribunal Federal para que, a partir de uma decisão que preservava a nossa Constituição e respeitava o regimento dessa casa, nós pudéssemos estar aqui, senador Vital, debatendo não um tema da oposição, mas um tema da sociedade brasileira. Apenas para resumir a razão pela qual estamos todos aqui hoje reunidos, não invoco a palavra de nenhum líder oposicionista ou de governo, mas o que disse a Polícia Federal. Ela fala, e aqui entre aspas eu repito, da existência de uma organização criminosa no seio desta empresa, que atuaria desviando recursos com consequente remessa de valores ao exterior e retorno ao numerário via empresas offshore. Acho que por si só essa constatação da Polícia Federal, depois de profundas investigações, levaram a que nós estivéssemos, ou trouxeram-nos a todos aqui hoje. Essa não é uma demanda das oposições, senador Vital. É uma demanda de uma sociedade, no primeiro lugar, perplexa com as denúncias que se sucederam. No segundo momento, aviltada e indignada com aquilo em que transformaram a principal empresa pública brasileira, que apenas neste governo do atual presidente Dilma vale metade do que valia, portanto, perde metade do seu valor, se transforma na mais endividada empresa do mundo não financeira e, infelizmente, deixa de frequentar as páginas econômicas para frequentar as páginas policiais. Hoje, senhor presidente, nós estamos aqui decidindo, vamos efetivamente investigar, em nome da seriedade, da dignidade da vida pública brasileira, essas denúncias. Ou simplesmente a maioria governista vai se impor, impedindo que a sociedade brasileira saiba o que efetivamente ocorreu com essa importante empresa. Portanto, submeto a Vossa Excelência, e essa é a questão central, e peço paciência a Vossa Excelência, porque é uma questão de fundo, e que pode, inclusive, ordenar e facilitar os trabalhos de Vossa Excelência. Estamos apresentando um roteiro objetivo, sucinto, daquilo que efetivamente pode e deve ser investigado, em razão do pouco tempo que teremos daqui até o início do recesso parlamentar. Se houver a concordância dos líderes partidários, nós nos limitaríamos a esses poucos requerimentos, para que pudéssemos, a partir do dia de amanhã, garantindo o funcionamento dessa comissão pelo menos 5 dias por semana, até o início do recesso parlamentar, apresentar à sociedade brasileira resultados. Quais seriam, senador Vital, e peço que Vossa Excelência submeta aos líderes partidários esse roteiro. Esse roteiro. Eu quero Vossa Excelência concluir, Serei bastante curto. Esse roteiro passa, em primeiro lugar, por apenas 3 convocações. Convocações do senhor Paulo Roberto, ex-diretor da Petrobras, até poucos dias atrás, hóspede do sistema prisional do Paraná, senhor Nestor Severo, responsável pelo relatório, no início falho, incompleto, depois muito subsidiado, que levou a essa decisão, e o senhor Alberto Youssef, figura hoje conhecida de toda a sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, solicitamos a quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico, do mesmo senhor Paulo Roberto, do senhor Nestor Severo, do senhor Youssef, do senhor José Sérgio Gabrielli, então presidente da Petrobras, e das empresas fantasmas MO, Labogen, Piroquímica e Labogen Química. Por último, senhor presidente, solicitamos os autos do processo da Operação Lava Jato, que levou à prisão desses cidadãos. E a criação, na sessão de hoje, para concluir, de subrelatorias, para investigar uma delas Passadina, a segunda a construção das refinarias, a segunda a CBM, a empresa holandesa, sobre as quais recaem denúncias de corrupção, e uma quarta, as plataformas incompletas. Senador, esse roteiro atenderá, senhor presidente, àqueles que querem efetivamente investigar essas graves denúncias. O senador Aécio Neves já iniciou com propostas e eu vou interromper a palavra pela ordem a vossas excelências para nomear de pronto
designar o relator na forma regimental, deputado Marco Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, que eu terei a honra de estar ao seu lado, convido para fazer parte da mesa. A partir de diversas indagações, certamente o relator, agora nomeado, irá também se manifestar primariamente. Deputado Mendonça Filho, com a palavra pela ordem. Depois eu vou obter a ordem dos inscritos. Senhor presidente, Vital do Rego, senhor... 3 minutos, eu gostaria de 3 minutos. Regimentalmente é 5 minutos, São mas 5 minutos. Vossa Excelência poderia usar 3. Eu estou escrito Fica como nos líder. 5, não tem direito. 5 minutos, por favor. Me ajuda lá, que é só... Presidente, eu queria de forma objetiva, tendo em vista inclusive o fato do governo ter empreendido um esforço enorme para impedir a instalação dessa CPMI, estendendo por 45 dias, como frisou há pouco o senador Aécio Neves, o prazo, a instalação da CPMI encarregada de apurar irregularidades com relação à Petrobras. Eu quero apresentar a Vossa Excelência e ao relator, o deputado Marcos Maia, objetivamente e complementarmente à proposta feita pelo senador Aécio Neves, que nós pudéssemos votar hoje ou no mais tardar amanhã um plano de trabalho com relação ao que deve se desenvolver no âmbito dessa comissão parlamentar de inquérito mista. Evidentemente que o foco, e eu acho que o foco apresentado pelo senador Aécio Neves atende plenamente à oposição, ele deve se voltar nesse instante em torno de 4 figuras chaves que estão aí no meio desse turbilhão, infelizmente chamado Petrobras. O Gabriele, ex-presidente da empresa, o Severo, presidente internacional da companhia, o Youssef, que é o doleiro, conhecido nacionalmente como o dono de uma grande lavanderia de dinheiro público e que foi preso pela Polícia Federal e continua preso, e o Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, que também tem grande envolvimento com todas as operações apontadas pela Polícia Federal como operações irregulares e que realmente são muito sérias e que precisam ser apuradas. Eu creio que a gente tem condição, presidente e relator, de votarmos esse plano de trabalho no dia de amanhã, focarmos não só a partir da Operação Lava Jato, e os autos da Operação Lava Jato devem ser encaminhados rapidamente aqui para a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista. Solicitaríamos ao Supremo Tribunal Federal, já que já foi demandado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal os autos desse processo, e ao mesmo tempo mergulharíamos em torno de 2 áreas relevantes. A SBM Offshore, que foi motivo, inclusive, de uma comissão externa aprovada na Câmara Federal, e o espaço de discussão do processo de investimento na área de refinarias de petróleo no Brasil, notadamente a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, meu estado, que iniciou o processo de implantação a um custo estimado da ordem de 2,5 bilhões de dólares, e que já passa dos 18 bilhões de dólares, uma coisa aberrante, inaceitável e que merece, por certo, a investigação e o acompanhamento por parte dessa comissão parlamentar de inquérito. Quero comunicar ao plenário dessa comissão que o esforço do democrata será no sentido de que essa comissão não pare durante o recesso. Nós, inclusive, vamos obstruir o processo de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para que o Parlamento brasileiro não entre de recesso. Ficou clara a manobra governamental para impedir a instalação da CPMI. Nós estendemos por mais de 45 dias o prazo que poderia ter sido de poucos dias. A bancada do PT e do governo aqui não colaborou, imaginando que o início da Copa do Mundo iria fazer com que a população brasileira pudesse ter um foco específico e exclusivo nos jogos da seleção brasileira. E não é esse o desejo do povo brasileiro. O povo brasileiro quer, evidentemente, acompanhar o desempenho da nossa seleção, mas, ao mesmo tempo, quer, sim, a verdade com relação ao que aconteceu com a maior empresa, outrora, da América Latina,
que hoje se encontra sucateada pela incompetência e, infelizmente, envolvida em suspeitas gravíssimas de irregularidades que precisam ser apuradas. E o esforço do Democratas e de toda a oposição será no sentido de que nós possamos nos revezar para que a apuração continue durante o recesso. E nesse recesso a gente possa trazer à tona ao Brasil a verdade com relação a essa caixa preta, hoje chamada Petrobras. Agradeço a Vossa Excelência a disciplina do tempo. Próximo orador, como palavra pela ordem, senador Mário Couto, senador Zé Pimentel. Tá. Ele me pediu... Inicialmente, presidente, Tá na lista. quero parabenizar Vossa Você é o Excelência. próximo, depois de Pimentel. Segundo, dizer a senadores Eu não e só pedi, deputados como me inscrevi lá. que é impossível, Rodrigo. impossível, meu caro presidente, vou repetir de novo, impossível que aqui não se apure nada com relação a toda essa desgraça que colocaram a Petrobras. A imprensa brasileira já tem mais de 6 meses, a cada dia que passa, noticiando o escândalo da Petrobras. Eu não acredito que o governo seja capaz de encobrir tudo que a imprensa brasileira já denunciou até hoje, presidente. Eu quero pedir a Vossa Excelência que aceite colocar na ata de hoje 2 requerimentos expedidos por mim. Encaminhei ao Ministério Público Federal. Primeiro, a frase dita pela Presidenta da República que lhe colocou como réu, quando ela diz que não tem detalhes no documento que assinou, mas assinou o documento. Caracteriza-se aí um crime de improbidade administrativa. A senhora Graça Foster, que veio aqui ao Senado e mentiu para mim, dizendo que o marido não tinha vendido a Petrobras. E a Petrobras informou que o marido dela vendeu em torno de R$1 milhão. Mentiu também. É outro crime de improbidade. Por isso me levanto neste momento para entregar a Vossa Excelência 2 requerimentos meus, encaminhados ao Ministério Público Federal. O primeiro pedindo o afastamento de Graça Foster pela mentira e o segundo pedindo o impeachment da presidenta pelo crime que cometeu. Senhor presidente. Recebo os requerimentos de Vossa Excelência e encaminho à Secretaria para providências imediatas. Senhor presidente. Senador José Pimentel com a palavra. Senhor presidente.